Estamos aqui ao lado do Luiz Fernando Haneker, diretor executivo, para falar a respeito do começo do trabalho. Começamos por aí, Luiz. Tudo bem? Tudo bem, Eduardo. Primeiro, te agradecer, Eduardo, a tua presença aqui. O Eduardo é um lutador, né, do futebol gaúcho, aí, sempre acompanhando as histórias, não só do Novo Hamburgo, mas de todo o futebol gaúcho do interior. E ressaltar que ele foi o único que cumpriu o horário hoje. Nós tínhamos aqui agendado um horário, né? Horário eu sou chato. Um horário para Tu também é, que eu sei. Para a imprensa, e o Eduardo estava presente aqui, iniciou a coletiva de hoje à tarde, porque as pessoas, né, Eduardo, cobram muito a organização, e quando a gente gera alguma mudança, tu é prova disso, a gente conversou antes nos bastidores sobre isso, quando tu acaba gerando alguma mudança, gera uma consequência, um desconforto para alguns, até adaptar. Então o nosso interesse aqui é receber a todos da mesma forma, toda a imprensa, todas as pessoas que vieram até o estádio do Vale, e que a gente possa falar bem do Novo Hamburgo, né, e também levar isso para o campo. Acho que a organização ela começa fora do campo e vai gerar no campo organização e uma dinâmica para os jogadores. Em relação à tua pergunta, a gente começou hoje os trabalhos, né, com os testes físicos no comando do preparador físico Douglas e da comissão técnica. A gente espera nos próximos dias conseguir fechar mais alguns atletas, porque a gente está com um grupo reduzido, e de certa forma isso causa uma preocupação, mas em contrapartida nos dá uma certa confiança de ter um tempo para buscar jogadores que se encaixem no perfil que o Daniel busca e que também tenham o perfil para o Novo Hamburgo, que é um clube de tradição do Rio Grande do Sul e vive um momento diferente, como eu escrevi já para os atletas. Na história recente do Novo Hamburgo não é normal, o Novo Hamburgo está na divisão de acesso, a gente precisa adaptar isso, fazer entender o momento do clube, principalmente na questão financeira. O Novo Hamburgo sempre honrou com seus compromissos e sempre valorizou os jogadores, e nesse momento a gente precisa ter um cuidado especial com todos os aspectos do futebol e principalmente na questão financeira. Então a gente tem uma receita para ser usada, vai respeitar isso e buscar jogadores que se encaixem nesse perfil. Bom, Luiz, demorou um pouco, não sei se foi uma demora acentuada ou não, né? Mas a gente viu a movimentação de outros clubes aí contratando, divulgando e tal. O Novo Hamburgo demorou um pouquinho mais. Por que aconteceu isso? Ou foi porque o Novo Hamburgo realmente estava, tu como diretor executivo, estava buscando contratações ali pontuais, certeiras? Claro que não vai dar 100% de acerto, mas para chegar próximo disso, o que dá para dizer para o torcedor? Porque o torcedor estava ansioso, né? O Novo Hamburgo não está anunciando ninguém, não está anunciando, demorou um pouquinho mais. Foi realmente para buscar essa contratação mais próxima do 100%? Também a questão financeira foi um fator? Bom, Eduardo, no primeiro momento o Daniel não estava aqui, né? Eu gosto sempre de compartilhar com a direção e também com o técnico os nomes que a gente vem trabalhando. Embora a gente não vinha anunciando, nós vínhamos conversando com vários atletas para alinhar uma forma de ajustar a possibilidade de nos ajudar aqui no Novo Hamburgo. E colocamos como primeiro critério os nossos, né? E nós, como eu ouço, né? Ele quer ir para aí, ele quer jogar no Novo Hamburgo. Não é só o querer, né? Tem que entender aquilo que o Daniel espera, aquilo que o Novo Hamburgo pode usar na questão financeira, em relação a valores. Então, houve uma pesquisa aí detalhada de vários nomes, tem outros tantos na lista aí, que a gente está buscando para acrescentar esse bom grupo que estamos aqui. E agora é ir qualificando, né, os nomes. Existe uma disputa no mercado de todos os clubes. Na verdade, os jogadores são oferecidos para todos os clubes. E eu entendo, como eu falei no primeiro dia, na primeira coletiva aqui, que o jogador que tiver dúvida entre jogar no Novo Hamburgo ou no outro clube, ele vai decidir por si só. Porque eu entendo que o Novo Hamburgo é hoje um bom clube na divisão de acesso, oferece boas condições na estrutura física, vai honrar com os compromissos, está bem localizado, tem vários atributos que colocam o Novo Hamburgo como um dos candidatos para o acesso, como tem outros, tradição. A maioria de tradição, né? Poucos clubes talvez do acesso não estiveram ainda na Série A. Então eu penso que o Novo Hamburgo precisa se valorizar, mesmo estando no acesso, valorizar a estrutura que tem. E os atletas que aqui estiverem,
preciso também entender isso e ter a vontade de estar conosco aqui. A partir daí a gente vai, juntamente com a comissão, estabelecer uma linha, né, um perfil de atletas que possam vir para cá, se doarem, né, na pré-temporada e depois na sequência fazer uma boa divisão de acesso. Na segunda-feira, né, houve a apresentação, foram 16 jogadores, mas estão por chegar para acrescentar aí o grupo para começo de trabalho da divisão de acesso. Em relação a isso, mas quantas contratações o departamento de futebol do Novo Hamburgo está prevendo para contratar, não para fechar o grupo, mas para essa primeira parte de pré-temporada, início de campeonato? Quais posições, né? Bom, Eduardo, a gente tem mais 3 contratados, que eu acho que não foram divulgados ainda. Um deles é o Luiz Gustavo? O Luiz Gustavo é um deles, ainda vem jogando, se não me engano vai ser divulgado hoje o nome dele aí. Então já estamos aqui dando um furo, né? Já passou pelo clube, um jogador que tem um histórico bom, né? Conhece bem a divisão. Nós temos algumas carências, que é de todos os clubes, né? Que é o ataque, onde é um pouco mais caro, mais difícil de encontrar, um perfil que se encaixa naquilo que o Daniel exige. Então a gente está na busca de atacantes e também na lateral direito tem uma carência ali, para buscar jogadores que possam se encaixar, né, em tudo que a gente pensa aqui e depois chegando aos poucos, se integrando aos demais que já estão aqui e dar continuidade de trabalho. A gente pensou nesses 2 dias iniciais aqui fazer todos os testes, né, físicos, para a gente possa ter uma prevenção boa, né? A gente sabe a dificuldade que é do atleta hoje no treinamento e brigar por uma boa alimentação, um bom descanso, um bom treino. Eu espero que a gente possa criar uma equipe, né, homogênea. Nós falamos muito sobre a idade, né? Nós temos uma idade baixa, embora tenha alguns jogadores experientes, então é buscar esse equilíbrio também, mesclar jogadores que conhecem bem a competição, que têm experiência, com jogadores jovens que têm vitalidade, porque haverá jogos quarto e domingo, precisa ter uma recuperação boa para representar bem o Novo Hamburgo. Falou aí lateral direito, centroavante, para esse começo de tempo de competição, mais uns 4 então. Talvez 5 a 6 jogadores que venham acrescentar aí ao nosso plantel e a partir daí, né, dar aquela segurada, esperar um pouco da pré-temporada, amistosos. Senão o Jerônimo lá daí tem que correr atrás da grana. Exatamente, a gente sabe... Quer subir, né, Luiz? Mas dá para subir com os pés no chão e o Novo Hamburgo oferece uma condição muito boa de trabalho, isso também é importante. Hoje os jogadores colocam isso também como um argumento na hora de... Não é só o financeiro. E o Novo Hamburgo oferece uma estrutura muito boa para trabalhar e a gente espera poder usar todos esses argumentos para convencê-los, né? Porque às vezes não é aquele que quer vir, né? Para mim é bom aquele que não quer vir e que a gente tem que convencer através da parte financeira, através da nossa estrutura, da camisa do Novo Hamburgo, da tradição, e poder montar uma equipe competitiva e a partir daí respeitar os adversários, né, que também estão trabalhando e formando equipes fortes, e que o duelo vá para o campo e a partir dali a gente vai criar estratégias também, cuidar muito na logística, para que a gente consiga dar um conforto para os atletas e também exigir na hora do jogo. O Novo Hamburgo vai entrar como candidato para subir, o Novo Hamburgo vai entrar em campo. Olha, nós somos não salto alto ou soberba, mas o Novo Hamburgo tem que entrar como favorito na competição. Tu acha que tem que ser assim, entrar como favorito ou ir comendo pelas beiradas? Qual é o teu pensamento sobre isso? O que foi passado para o grupo em relação ao Novo Hamburgo na divisão de acesso, pela grandeza do clube, né? O último campeão gaúcho do interior do Rio Grande do Sul? Eu não usaria a palavra favorito, né, Eduardo? Mas sim um dos candidatos, né? Com certeza o Novo Hamburgo, toda equipe que cai da divisão de acesso, no outro ano ela quer voltar. Eu participei do acesso do esportivo depois que caiu, então eu sei o clamor do torcedor, né, que convive na Série A e todo aquele glamour da Série A, e quando vai pro acesso, mesmo tendo equipes tradicionais e competição difícil, tu perde um pouco daquele glamour. Então o torcedor quer que o Novo Hamburgo volte para a Série A. Nós profissionais também queremos colocar na nossa carreira um acesso numa equipe dessa grandeza. Então é claro que o Novo Hamburgo é candidato, mas precisa demonstrar isso no campo. Quando começar a competição isso se iguala. Tem equipes com menos investimento que vão brigar também pelo acesso. Então
é ter cuidado em todos os detalhes, respeitar a todos, mas com certeza o Novo Hamburgo é um dos candidatos. Uma última. A gente sabe que o Luiz Fernando Honecker é um cara que gosta de tudo muito certinho, tudo muito certo dentro daquilo que tem que ser, né? A gente já vê algumas mudanças dentro do estádio do Vale, né? Essas mudanças, elas são pontuais, elas são necessárias? E que tipo de mudanças foram feitas? Pelo lado da imprensa, por exemplo, nós vamos ter um acesso agora para entrar, o que eu acho interessante, porque a gente chegava aqui, onde eu vou, claro, tem a sala de imprensa ali para a gente se instalar onde tem que estar a imprensa. Mas que tipo de mudança está sendo feito fora de campo que pode afetar lá dentro do campo numa maior organização do clube? Pela experiência que tu tem em vários clubes. Eduardo, nós conversamos bastante isso nos bastidores, né? Eu defendo uma ideia dentro do campo que precisa de 3 coisas. Precisamos de alimentação para os atletas, um bom treino e um bom descanso. Eu brigo por isso para os atletas. E na questão de quem recebe os atletas, houve uma reunião aqui no clube com todos os funcionários, onde eu coloquei algumas ideias que eu tenho sobre futebol, sobre organização, sobre a questão operacional do processo aqui interno nosso, a forma de receber as pessoas, da comunicação visual até a forma de receber. E isso para mim gera uma organização que vai para o campo. Eu não consigo determinar contigo aqui hoje, nem o Daniel, nem o presidente, qual vai ser o placar de nós e Gaúcho lá em Passo Fundo ou nós e Gramadense aqui em Novo Hamburgo. Isso é difícil, porque é um jogo, existe estratégia de trabalho dos dois lados e nessa hora, para mim, quem vence o jogo é aquele que é mais organizado fora do campo. Eu acho que o resultado do campo está muito atrelado do que acontece fora do campo, embora tu discorde um pouco disso, né? Mas eu acho que a organização de fora do campo, o atleta percebe isso e acaba carregando isso para dentro do campo e a gente acaba tendo um resultado não com facilidade, mas talvez com alguma previsão. A gente percebe quando vai perder o jogo. Porque o ônibus chega atrasado, o restaurante não estava no horário do almoço, o roupeiro não lavou as roupas como deveria lavar. Vou dar um exemplo, tá? Eu vou convidar as pessoas de Lomba Grande para vir no jogo. Dele sai de Lomba Grande, geralmente as esposas não querem que ele venha no jogo. Vai estar frio, chovendo, o cara sai de Lomba Grande. Daí ele pega um trânsito. Com o dinheiro dele, o combustível dele, paga o ingresso. Chega aqui ele fica na fila errada, porque não tem uma comunicação de qual é a fila que é para ele ficar. Quem atende ele não está preparado para atender ele. Daí ele entra no estádio, tá molhado. A poltrona que ele vai sentar, ou que tá suja. Aí ele vai no bar, a água tá quente. O pastel não tá frio. Aí quando começa o jogo, no primeiro passe errado do nosso jogador, ele já sobe na arquibancada e xinga o treinador. Mas ele não está descontente ainda com o jogador ou com o técnico. O somatório de coisas negativas acaba levando o torcedor, a nós mesmos, a se irritar. Então eu penso que esses aspectos fora do campo, que é do nosso controle, que é possível controlar, tem que ser bem feito. Agora no campo, eu não consigo fazer o centroavante fazer todos os gols, o goleiro defender todas as bolas, que é um jogo. Mas fora do campo eu entendo que a gente precisa ter uma organização, uma logística bem feita, bem pensada, para facilitar o teu acesso. Eu te receber bem aqui, a gente vai tentar receber a todos com qualidade. E na minha opinião isso gera um componente que tu não consegue medir, tá? Mas eu comprovo isso no dia a dia. Em outros clubes que eu passei, as equipes não caem porque faltou jogador. Tinha jogador. Talvez não tinham mais qualificado. Mas faltou organização. Tu acaba gastando mais. Tu guarda o xarifado, por exemplo. Tu guarda lá o trator. Se ninguém souber onde está guardado, tu vai comprar outro trator. Esse valor investido, que tu acaba não achando que tu tem guardado, tu deixa de investir na alimentação, no suplemento, na melhoria de um salário de jogador. Nós brigamos aqui diariamente por R$1.000, R$500 com o jogador. Eu não admito gastar errado fora do futebol. Então tenha um cuidado nesse aspecto aí. Isso passa uma segurança para o jogador, uma organização. O jogador precisa disso, ele quer limite. Ele tem que saber onde ele vai entrar, onde ele vai almoçar, a hora que ele vai almoçar, aonde ele pega o material, para quem ele vai devolver. Eu brigo por isso, para que seja organizado. E vocês vão perceber no dia a dia aqui. E eu convoquei todos os funcionários numa reunião, para que eles entendessem a função deles e a importância deles. O Novo Hamburgo não caiu por culpa do treinador e só de jogadores. Tem mais gente que teve culpa e que não entrava em campo, porque foi negligente,
deixou acontecer. Ah, eu ouvi falar, aqui sempre foi assim, isso eu ouço todo dia aqui. Eu venho tentando mudar isso, para que as pessoas mudem a cultura, que a gente possa voltar para a Série A e manter o Novo Hamburgo novamente por 30 anos ou talvez eternamente na Série A, que é o lugar do Novo Hamburgo. Se eu fosse olhar para trás, talvez faria aqui do Maneca, do seu Johan, né? Seu Rosalvo. Quando ele assumiu lá, não estou me comparando com ele, mas quando ele assumiu lá atrás, há 30 anos atrás, talvez ele teve que fazer algumas mudanças. Tu me comentou uma aqui sobre a questão da sala de imprensa e tal. É preciso melhorar, é preciso evoluir. E o futebol está evoluindo em todos os setores. Talvez, se nós for analisar o futebol num contexto geral, a função que mais evoluiu, na minha opinião, foi os goleiros. Por quê? Eles têm um treinador que treina só 3 ou 4 jogadores. Então eles têm uma atenção maior. Teve evolução na função. Se nós tivermos uma atenção maior nos bastidores do futebol, eu tenho certeza que vai ter menos gente sem receber e mais clubes pagando em dia. Muito bem. Luiz, quero te agradecer. E nós vamos conversar durante toda a temporada ainda sobre Novo Hamburgo. Eu tenho certeza que essas mudanças elas são necessárias, né? E eu vi algumas coisas que estão sendo feitas por ti. Eu tenho certeza que isso vai refletir em campo. E tomara que esse início de pré-temporada realmente seja com o pé direito. Parabéns inicialmente e vamos lá, sucesso. Obrigado, Eduardo. Hoje choveu, né, cara? E sempre que tu planta algo, eu sou do interior, sou de Lomba Grande, né, cara? Plantei muito. Quando tu planta, precisa de chuva. Tu planta o quê? É limão? Não é limão. O que tu planta lá, Luiz? Eu ouvi uma vez que o Luiz tinha um monte... limão, né? Era limão? Limão Tahiti. E a chuva faz parte do processo. Então, eu tenho certeza que a chuva foi abençoada aí. Nós plantamos a semente no vestiário hoje. E a gente espera colher frutos daqui a um tempo aí.